Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite, gente. Queria que você abrisse então sua Bíblia, você que a trouxe, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13. Lembra que nós falamos na primeira semana? Falamos a respeito de nós estarmos cingidos com a verdade. Semana passada nós falamos sobre a couraça da justiça, que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Falamos sobre o ministério da reconciliação, lembra? Que nós somos reconciliados com Jesus, a inimizade não existe mais, hoje nós somos amigos de Deus e Deus é nosso amigo. Hoje nós vamos falar sobre um outro assunto, mas vamos ler aqui. Efésios 6,13 diz assim, olha: portanto, tomai o quê? Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então o dia mau vem. Entenda que o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja em Éfeso. Era o povo de Deus que estava ali. Pessoas que haviam ouvido o evangelho, que haviam recebido Jesus como Senhor e Salvador. Então ele estava preparando o povo de Deus, as pessoas que estavam ali na igreja, para o dia mau. Por quê? Porque o dia mau vem para todos nós. Existem dias na nossa vida que são dias difíceis, mas a Bíblia diz que se nós estivermos revestidos de quê? Da armadura, de toda a armadura, né? Nós vamos resistir ao dia mau. E depois de terdes vencido, que bacana, terdes vencido, o dia mau vai vir, mas você vai vencer. Essa é a garantia. Você tem a armadura de Deus, o dia mau virá, e vem sempre. Mas a promessa de Deus é que você vai vencer o dia mau. O dia mau não vai te vencer. Sabe aquela notícia da doença? A notícia da doença vai vir, mas logo em seguida vem a notícia da cura. Sabe aquela notícia do desemprego? Ela vem, mas logo depois vem a notícia do emprego melhor. Vem a notícia de um problema, mas logo depois da notícia do problema vai vir a notícia de algo muito melhor que vai superar aquele problema. Essa é a nossa confiança. Por isso a importância da nossa vida, da nossa comunhão com Deus. Amém? Então, depois de ter desvencido tudo, permanecer. Por quê? Porque quando você tem experiência com Deus, você se torna uma pessoa inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Já falamos sobre isso. Vestindo-vos da couraça da justiça. Também falamos disso semana passada. Hoje nós vamos falar sobre calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os nossos pés, espiritualmente falando, ele tem que estar calçado com o quê? Com o evangelho. Ele tem que estar seguro na onde? No evangelho. Eu tenho que caminhar seguro, sabendo que os meus pés estão calçados com o quê? Mas é o evangelho qualquer? A Bíblia fala calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E isso faz toda a diferença. O evangelho da... Por quê? Porque nem tudo que você ouve de evangelho, nem tudo que se propõe a ser um evangelho está transmitindo paz. Nem sempre. Às vezes, você entra numa igreja evangélica para ouvir o quê? O evangelho da paz, e às vezes você se decepciona, porque ao invés de você receber aquela palavra, e aquela palavra, ela transmite paz e segurança para você, ela traz para você medo, temor, peso e condenação. Esse não é o evangelho, isso é a lei. Porque na época da lei, antes do evangelho, era um peso. Porque toda a responsabilidade de ser abençoado e toda a responsabilidade de ser salvo estava sobre as costas das pessoas, porque não havia um Salvador. Mas Deus mandou o Salvador para salvar aqueles que estavam perdidos. Então hoje a nossa salvação, ela está ligada ao Salvador. Então não há mais o peso sobre nós, não há mais a condenação sobre nós, porque o evangelho que nós ouvimos hoje é o evangelho da paz. Quando você ouve o evangelho hoje, o que você tem que sentir? O que o pecador tem que sentir? O que o assassino tem que sentir? O que a prostituta tem que sentir? O que o pior pecador tem que sentir? Mas que paz? A paz de saber
que todos os pecados que ele cometeu em Cristo são perdoados. Que em Jesus, na pessoa de Jesus, na obra de Cristo na cruz, os pecados dele são perdoados e ele recebe o direito da vida eterna. E ele tem que sair da igreja dizendo o seguinte: poxa, fiz tanta coisa errada na minha vida, fiz tanta maldade, e hoje eu descobri que Jesus fez uma obra tão grande por mim. Que Jesus maravilhoso. E ele vai sair dali tão apaixonado por Jesus que ele não vai querer mais a vida errada. Ele vai ser santificado pela verdade. Amém? Esse é o evangelho da paz. Então, a Bíblia fala que nós temos que estar seguro nesse evangelho, caminhando com o quê? Segurança no evangelho. Você tem que estar seguro. Você tem que estar seguro da sua salvação, seguro da tua proteção, seguro da tua vida com Deus, seguro na obra da cruz, seguro no evangelho. Você tem que estar seguro nisso. Por que tem que estar seguro? Por que o evangelho da paz faz parte de uma armadura? Porque nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha. E o nosso inimigo, ele vai tentar criar na sua vida uma situação para roubar de você o quê? A paz. Por isso o pé tem que estar bem calçado, firme. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, Apocalipse 12, 7. Quem achou, diga amém. Diz assim, olha: anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus. Então, Miguel e os anjos de um lado, o dragão e os seus anjos do outro lado. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E o versículo 9 diz assim, olha: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Agora, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. Tanto lugar para jogar, né, gente? E com ele os seus. Então nós temos aqui o diabo e os seus demônios, né? Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, do sacrifício de Jesus, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Agora, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Para a gente, importante aqui é você ter em mente que o diabo, ele é o dragão, ele é a serpente. O que mais que ele é? Ele é Satanás, mas ele é o acusador. O trabalho do diabo, a função dele é justamente esse: acusar. Por isso nossos pés têm que estar calçados com o evangelho eu tenho que estar seguro. Por quê? Porque frequentemente você vai sofrer um ataque. O acusador dos irmãos vai chegar perto, principalmente naquele momento de fragilidade da nossa vida, naquele momento de turbulência, e ele vai começar a tentar falar para você o seguinte: sabe por que você está passando por isso? Sabe por que você está enfrentando esse problema? Você se lembra que lá atrás, em 1927, você cometeu um pecado? Você se lembra disso? Agora você está colhendo o que você plantou atrás. Você está colhendo o que você plantou.
Sabe por que aconteceu isso com você? É por causa dos seus pecados. Lembra? Lembra aquele pensamento ruim que você teve? Lembra aquela atitude que você tomou com teu pai? Lembra quando você xingou tua mãe quando você era criança? O que ele está fazendo? Está te acusando. Lembra que no começo do seu casamento você traiu tua mulher, você traiu seu marido? Lembra disso? Você se lembra? O que ele está roubando de você? Porque você lembra quando Jesus estava lá no deserto? Lembra? A Bíblia diz que quem chegou perto dele? O tentador. O diabo chegou perto dele e falou assim para ele: está com fome, né? 40 dias sem comer e sem beber. É fácil não, hein? Fome, né? Você não é filho de Deus? Olha, você não tem poder? Manda as pedras se transformarem em pão. Aí Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você vê, naquele momento o diabo estava ali perto dele, tentando fazer o quê? Conduzir, mover, trabalhar no coração, trabalhar no sentimento dele. Se a pessoa não está firmada, se ela não está segura, ela perde a paz. Se você não estiver seguro, o diabo vai ficar de vez em quando trazendo coisas que você fez lá no passado para o teu presente, para tentar provar para você que você não é homem de Deus coisa nenhuma, que você não é mulher de Deus coisa nenhuma, que você é um pilantra, que você é um safado, que você é um sem vergonha, que você não tem direito de chegar diante de Deus, que você não é digno de estar na igreja, que você não é digno de ser chamado filho de Deus. Aí diz assim para você, e você fica com essa conversa de que se batizou. Você pensa que é assim? Se batiza e está tudo resolvido? Entrega a vida para Jesus, está tudo resolvido? E as besteiras que você fez lá atrás? Quando você não está seguro, você balança. Você fica nervoso, irritado, desesperançado, abatido, desanimado, começa a brigar com a esposa, começa a brigar com o filho, começa a dizer que vai largar tudo, que vai abandonar tudo, que não aguenta mais essa vida, que isso é uma porcaria, que não aguenta mais... Sim ou não? Vem aquele pensamento e aquilo vem roubar a tua paz. Nós não podemos direcionar a nossa caminhada olhando para nós. Nós temos que direcionar a nossa caminhada na fé olhando para quem? Para Jesus. Quer ver? Abra a sua Bíblia, vamos ler essa última passagem aqui. Romanos 5, 18 e 19. Olha o que diz aqui. Pois assim, como por uma só ofensa, ou por um só pecado, como queira, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, está falando de quem aqui? Adão. O pecado lá de Adão e Eva. Por causa do pecado de Adão e Eva, o juízo de Deus veio sobre todos os homens. Que juízo é esse? Condenação, praga, maldição, doença, sofrimento, tudo de ruim. Por causa do pecado de Adão, a condenação veio sobre todos os homens. Agora olha o que diz aqui. Assim também, por meio da obediência de um só homem. A minha obediência? A sua obediência? A obediência de quem? De um só homem. Quem foi? Nosso Senhor Jesus. Pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Será que você entendeu? Nós já nascemos precisando de um Salvador. Porque existe em nós uma natureza propensa, desejosa de fazer o que é errado. E essa natureza, amiga e amiga, vai nos acompanhar até a sepultura. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é maior? Adão ou Jesus? Você concorda que você não tem culpa de nada, mas que Adão tornou você numa coisa que você gostaria de não ser? Querendo você ou não querendo, está em você. Nasceu com você. É ou não é? Mas a Bíblia diz que assim como por causa de um homem nós nos tornamos pecadores, sujeitos à condenação, mas a Bíblia diz também que por causa da obediência de um homem nós nos tornamos justos. Um homem nos tornou pecadores, o Filho de Deus vem e nos torna justos. Quem é maior? Adão ou Cristo?
Quem é maior? Qual é a obra que tem que prevalecer em nós? A de Cristo. Então, se eu estou vivendo longe de Cristo, vai prevalecer Adão. Mulher, quer que seu marido seja um homem fiel, amigo, companheiro, dedicado? Coloca o seu marido bem pertinho de quem? De Cristo. Porque se ele ficar longe de Cristo, se prepara para a rebordosa. Porque vai fluir a natureza de Adão. E nem o amor que ele sente pela senhora vai resolver esse problema. Então, se o senhor colocar a pessoa que você ama, a sua família, o seu filho, na presença de quem? De Deus. Cuidar espiritualmente da sua família, o que vai acontecer? A presença de Deus vai tornar ele justo. A natureza humana vai falar assim para ele: faz isso. O que ele vai dizer? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não vou fazer. Faz o seguinte, falsifica a assinatura. Não vou falsificar assinatura nenhuma. Dá um calote nele. Dá o cheque, depois você susta o cheque. Não, eu dei minha palavra e vou honrar minha palavra. Amém? Ela está dando mole para você. Sua mulher nunca vai saber. Sim ou não? Não. Minha mulher me ama, minha mulher cuida de mim, e eu não vou fazer isso com a minha mulher. Eu amo a minha esposa. Porque assim como o pecado veio por um homem, trazendo a condenação, a obediência de um outro homem nos tornou justos. A comunhão com Deus é que vai fazer com que a nossa natureza fique sujeita, subordinada à vontade de Deus. Você vê que o diabo veio para cima de Jesus, não veio? Sim ou não? Jesus falou o quê? Não. Não é do jeito que você quer, é do jeito que o meu Pai quer. É assim que tem que ser. A nossa natureza humana vai querer falar alto muitas vezes. Mas tem que falar o quê? O que você tem que falar? Não é do jeito que você quer, é do jeito que o meu Pai quer, é do jeito que Deus quer. Mas para isso tem que haver o quê? Comunhão. Tem que haver vida com Deus. A entrega da nossa vida para Jesus, o batismo nas águas, a comunhão com Deus, a vida de oração, meditação na palavra de Deus, estar na igreja, tudo isso é o que nos fortalece em Cristo para nós seguirmos essa caminhada com os nossos pés firmados na onde? Por quê? Porque se você estiver firmado no Evangelho da Paz, quando o diabo vier dizer assim para você, lembra do teu passado? Eu falei assim, não lembro, eu lembro de Jesus na cruz morrendo por mim, é isso que eu lembro. Porque o meu pé está firmado no Evangelho da Paz. Eu sei o que Jesus fez por mim e o meu passado está sepultado. O meu passado está cancelado. Não é você, diabo, que vai tentar vir para cima de mim, tentando me acusar de coisas erradas que eu fiz no passado, porque eu sou uma nova criatura no meu Cristo Jesus. O Senhor Jesus me lavou, me perdoou dos meus pecados, cancelou o meu escrito de dívida, o meu nome está escrito no livro da vida, eu estou salvo, perdoado, redimido, lavado pelo sangue de Jesus, e você, diabo, não pode me acusar de mais nada. Nada, absolutamente nada. Porque eu morri em Cristo Jesus e fui salvo com Ele. Amém? Hoje eu vivo debaixo da graça, do favor de Deus. Mas o diabo fala assim, mas como que você pode ser salvo se você tem defeitos? Você, mas a minha salvação não está baseada em mim, a minha salvação está baseada em quem? Em quem foi obediente até a morte, morte de cruz. É nele que está baseada a minha salvação. A salvação foi um presente que Deus me deu. Presente. E Ele não negociou comigo. Deus não falou para mim assim, se você for perfeito eu te salvo. Não, Ele me salvou, eu era o quê? Um miserável pecador. E Ele me salvou como pecador. Eu estou procurando melhorar dia a dia. Não está fácil, mas eu estou procurando melhorar e me santificar dia a dia para agradar o meu Senhor. Mas eu já fui salvo lá atrás, quando eu recebi Jesus na minha vida. Amém? Tenha paz no Evangelho. Saiba que a obra de Cristo foi perfeita em favor dos imperfeitos. Semana que vem nós vamos falar sobre o escudo da fé. Mas tem uma coisa aqui no escudo da fé que diz assim, olha, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo, do maligno. Você precisa entender o que é esse dardo inflamado e o que ele provoca na sua vida. E se você não souber se proteger desse dardo, eu vou dar só uma dica para você.
Você já percebeu que tem dias na vida de um mortal que está tudo bem? Tudo bem. Aí acontece um problema. Em seguida acontece o segundo problema. Depois veio o terceiro, o quarto, o quinto. E você entra numa maré, uma avalanche de... Você sabia que isso são os dardos inflamados do diabo? Eu vou explicar para você por quê na sexta-feira. E como se proteger para que isso não aconteça. Na hora que vier um problema, você tem que saber se proteger do primeiro. Porque se você deixar o primeiro passar, vem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, e você vai ficar passando a sua vida toda, sabe fazendo o quê? Administrando problema. Mas a Bíblia fala sobre o escudo da fé, com o qual poderias apagar os dardos inflamados do diabo. Sobre isso que a gente vai falar sexta-feira que vem. Amém? Amém? Feche os olhos, coloque a mão junto ao seu coração, em nome de Jesus. E cante comigo. Estou seguro. Não tenho mais motivo para me preocupar. Não tenho mais motivos para me preocupar. Não há mais o medo e o desespero. Não há mais o medo nem o desespero. Nem preciso de uma dose para poder dormir. Nem preciso de uma dose para poder dormir. Estou seguro. Feito joia que o ladrão não pode roubar. Feito joia que o ladrão não pode roubar. Pois eu seguro estou nas mãos de Cristo. Pois eu seguro estou nas mãos de Cristo. Ele nunca, nunca irá me abandonar. Ele nunca, nunca irá me abandonar. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E nunca falhará. E nunca falhará. Ele é Deus. Ele é Deus. Não é homem pra que duvidar. Ele é fiel. Ele é fiel. E nunca falhará. Ele é Deus.